Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Associate Trader falando aqui. E na aula de hoje, pessoal, que eu separei para vocês, eu vou estar falando um pouco sobre o Setup 9.1. Mas antes de estar começando essa aula, eu vou pedir para vocês estarem se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos. Bom, antes de começar de fato a falar sobre o Setup, eu não posso deixar de dar os créditos aqui para o criador desse Setup, que é um trader muito famoso chamado Larry Williams, como está aqui na foto para vocês. Ele é um trader muito famoso americano e foi o criador desse setup. E também não posso deixar de dar os créditos. Aqui está o Instagram para vocês do Palex, que é o grande disseminador desse setup aqui no Brasil. Então, caso você se interesse, é um trader excepcional. Tá aí o Instagram dele. Não poderia deixar de dar os créditos aqui para esses dois traders. E agora vamos para a aula de fato, né? Bom, pessoal, e como vai se envolver esse 9.1 de compra? Bom, no setup 9.1 de compra, temos, aí no caso, vocês podem ver no desenho, a média exponencial de 9 períodos caindo, a média virada para baixo. Então, para ser desenvolvido esse setup, nós aguardamos o primeiro fechamento de candle acima da 9. Marcamos a sua máxima e rompendo 1 centavo acima dessa máxima, temos a entrada na compra. Como vocês podem ver aqui no desenho seguinte, 1 centavo acima, entrada na compra, e o stop colocamos 1 centavo abaixo dessa mínima. Bom, caso vocês queiram, né, vocês também têm a opção de deixar o stop 1 centavo abaixo do fundo prévio. Bom, pessoal, lembrando que, até deixei a observação para vocês aí, caso no candle seguinte não temos o rompimento dessa máxima, o setup continua válido, desde que, lembrando, a 9 continue apontando para cima. Se a média 9 virar para baixo, o setup é desativado. Bom, separei para vocês aqui algum exemplo no gráfico. Essa média em verde é a média de 9 exponencial. Pessoal, lembrando, caso vocês tenham dúvida de como incluir essas médias no gráfico, é só vocês puxarem aí na última aula que eu fiz para vocês, a aula de médias móveis. Nessa aula eu explico sobre essas médias e como incluí-las no gráfico. Bom, mas vamos lá. Aqui nas ações da Via Varejo no diário, vocês podem ver aqui, ó, que os preços vinham abaixo da média de 9, certo? Aí, como eu disse para vocês, vocês esperam o primeiro fechamento de candle acima da 9, no caso foi aqui no dia 8/4, fechou acima da 9, então vocês vêm e marca a máxima desse candle, que foi em 5,15. Então, no caso, no dia seguinte, quando rompeu 5,15, no caso em 5,16, foi a ativação do setup. Então, vocês comprariam aqui no caso, de acordo com o setup, em 5,16, e, como eu falei com vocês, o stop, a opção de vocês, o stop é aqui 1 centavo abaixo dessa mínima, no caso aqui em 4,27, ou a opção 2, 1 centavo abaixo do fundo prévio, que seria aqui, certo? Ativando a entrada, vocês conduzem o trade com a média de 9. No caso aqui, vocês podem ver quando ativou a entrada, vocês vão conduzindo, vocês podem ver que a 9 foi carregando o trade aqui normalmente. E aí aqui no dia 24/4, tivemos o fechamento abaixo da 9, certo? Aí no caso, vocês pegariam o stop original que foi aqui, subiria o stop 1 centavo abaixo dessa mínima e deixaria o trade rolar. Vocês podem ver que no dia seguinte o stop não foi ativado e os preços continuaram subindo. Aí aqui no dia 8/5,
tivemos de novo mais um fechamento abaixo da 9. Vocês pegariam o stop que estava aqui e subiria 1 centavo abaixo dessa mínima. E aqui no dia seguinte, no dia 11/5, no caso, na semana seguinte, o stop foi ativado. No caso, o ganho desse trade, vocês tiveram 60% de ganho arredondando. Então, vocês podem ver o setup bem simples mesmo. Vocês podem operar esse setup em qualquer tempo gráfico. No caso aqui, vamos ver Petrobras 60 minutos. Ó, aqui ó, no dia 29/5, média 9 para baixo. Tivemos esse candle aqui, fechou acima. Então no caso a máxima dele foi 19,88. Marcamos a máxima, rompendo a máxima, temos a entrada na compra. Vocês podem ver a entrada a 19,89 e o stop, como eu disse para vocês, em 19,47, que foi a mínima, 1 centavo abaixo da mínima desse candle. No caso, como eu falei para vocês, vocês conduzem, assim que ativada a entrada, vocês conduzem o trade com a 9, esperam algum candle fechar abaixo da 9 para vocês ajustarem o stop. No caso, só foi fechar abaixo da 9 aqui no dia 4/6, que o preço mínimo foi 21,04. Então no caso, a entrada que foi aqui e o stop aqui, o que vocês iriam fazer nesse caso que fechou abaixo? Vocês iriam ajustar o stop em 1 centavo abaixo da mínima desse candle. No caso, a mínima desse candle foi 21,04, certo? Vocês pegariam o stop, ajustariam aqui para 21,03. Então vocês podem ver que no candle seguinte o stop não foi acionado e a ação continuou subindo. E aí tivemos um novo fechamento abaixo da 9 somente no dia 5/6, no final do pregão. Então vocês ajustariam o stop novamente 1 centavo abaixo da mínima aqui, que foi 22,02. Você ajustaria o stop para 22,01, certo? E aí no dia seguinte, aqui no dia 8, tivemos o stop acionado. Então no caso a entrada foi aqui, saída aqui em cima, um ganho de 10% aí em 5 dias, uma semana, né? Praticamente de pregão. Então, pessoal, lógico que é um setup mais agressivo. Então, você pode ser estopado, pode acontecer. Igual, deixa eu ver se eu acho para vocês verem. Igual aqui, ó. Aqui tivemos o 9.1, tivemos a entrada, chegou a ter um ganho aqui de 4%. Porém, como eu falei para vocês, o preço retornou e vocês foram estopados aqui no prejuízo. Mas, como eu disse para vocês, é um setup agressivo que pode dar muitos stops, mas quando você acerta a entrada, te permite grandes ganhos, porque você praticamente pega aí o início de uma tendência de alta. Vamos falar agora sobre o 9.1 de venda. O 9.1 de venda é basicamente o mesmo raciocínio do que eu estava explicando para vocês, o 9.1 de compra. Então, 9.1 de venda é o inverso, né? Temos aí a média de 9 apontada para cima, a média de 9 subindo. Aguardamos então o primeiro fechamento de candle abaixo dessa 9. Marcamos a sua mínima, aqui no caso, e perdendo 1 centavo dessa mínima, temos a ativação da venda. O stop, como disse para vocês, vocês têm duas opções. Vocês podem colocar 1 centavo acima da máxima desse candle que fechou abaixo da 9,
ou 1 centavo acima do fundo anterior. Bom, para exemplificar para vocês, nós estamos aqui no gráfico do dólar. Esse aqui é o gráfico diário, né? Vocês podem ver que aqui os preços estavam acima da 9. Aí no dia 18/5 tivemos o fechamento abaixo da 9. Então marcamos aqui a mínima desse candle. Perdendo então essa mínima, temos ativação na venda. Como eu disse para vocês, ajustamos o stop acima dessa máxima, ou se quiserem pode colocar acima desse topo anterior. Bom, no dia seguinte aqui, né, tivemos ativação do setup. Porém, vocês podem ver que no dia seguinte foi ativado, mas os preços subiram. Porém, não foi pego o seu stop. E aí, no dia 20/5, tivemos aí a continuação da queda. Então, se vocês, por exemplo, tivessem entrado nessa venda, como eu disse para vocês, vocês vão conduzindo o trade com a média de 9 e até o momento, né, que o último pregão aqui foi no dia 12/6, até o momento não tivemos nenhum fechamento acima dessa 9, então o trade ainda está rolando. Então no caso, aqui até o momento, quem pegou esse 9.1 de venda, na mínima aqui dos últimos dias, ele pegou 890 pontos, mas no atual momento ele está ganhando 650 pontos com esse trade. Para quem não sabe, pessoal, esse gráfico de mini dólar, a cada ponto, né, a seu favor, você ganha R$10. Mas, como eu disse para vocês, é um setup muito agressivo, porque ele basicamente tenta identificar aí, reversões de tendência, né? Então, mas qual que é a vantagem desse setup? É um setup seguinte, que realmente ele vai te dar mais stops, porém são stops pequenos, igual te falei, você coloca acima da máxima desse candle que fechou abaixo da 9. Então são stops pequenos que, quando dão certo esse tipo de entrada, te dá grandes retornos. Igual, por exemplo, nessa entrada na venda do dólar, você estaria arriscando aí 115 pontos, né, de stop, e é um trade que chegou a te dar aí 884 pontos, ou seja, 8 vezes mais o seu risco, né? É lógico que pode dar stops? Pode. Igual aqui, ó, nesse caso, vocês podem ver aqui no dia 8/4. Tivemos aqui o fechamento abaixo da 9, vocês marcam a mínima, no dia seguinte foi ativado, certo? Só que, porém, esse trade não deu certo. Você colocou aqui o stop acima dessa máxima, e aí no dia 15 você foi stopado. Mas é aquilo que eu te falei, se você seguir o setup à risca, por mais que ele te dê alguns stops, quando você acertar, ele te dará grandes ganhos que vai compensar essas perdas aí. Mas, como eu mostrei para vocês, é um setup objetivo, um setup simples de operar. Eu mostrei muito aqui o gráfico diário, mas pode se operar em qualquer tempo gráfico. Igual aqui, gráfico semanal do dólar. Tivemos aqui um 9.1 lá no início do ano, né? Quem pegou esse 9.1 chegou a fazer 1.700 pontos aqui na máxima, porém aqui fechou abaixo da 9, então stop seria aqui, se for stopado aqui, um retorno aí de 1.040 pontos, né? Para um risco aí de 100 pontos arredondando. Como eu disse para vocês, é um setup que vai dar seus stops, mas quando vocês
acerta aí o movimento, a vantagem é que vocês pegam praticamente o início aí de uma tendência, de uma pernada de alta. Igual quem pegou esse 9.1 aqui, praticamente pegou toda a pernada aí de alta, né? Então, como eu disse para vocês, é um setup muito agressivo, é simples de operar. Eu acho que consegui deixar bem claro para vocês aí, e que pode ser operado em qualquer tempo gráfico, igual vocês podem operar igual aqui no caso o gráfico semanal, temos o gráfico mensal, aqui tivemos aqui o 9.1, né? Lógico, né, que quanto maior o tempo gráfico, maior vão ser seus stops, né? Mais alto vão ser seus stops. Mas para quem aí gosta do day trade, né, pode operar day trade. Inclusive no day trade vocês vão ter diversas entradas no dia, só que quanto menor o tempo gráfico, menos confiável vão ser essas entradas, né? Mas aí vai de vocês aí identificar o perfil de vocês, achar o tempo gráfico de vocês ainda. Tem pessoas que gostam de operar esses prazos menores, tem pessoas igual, tem um gráfico de 60 minutos também, muito bom, tem um gráfico diário como eu mostrei para vocês. Então basicamente pode se operar em qualquer tempo gráfico, né? Mas como eu disse para vocês, o tempo gráfico, e dependendo do tempo que vocês for trabalhar, vocês vão ter stops menores ou maiores, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, na aula de hoje, né, era esse setup, o 9.1. E nas próximas aulas eu vou continuar falando para vocês sobre alguns setups do Larry Williams. Tenho que passar para vocês ainda o 9.2 e o 9.3, mas eu vou deixar para a próxima aula, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu queria passar para vocês hoje são esses dois setups, o 9.1 de compra e o de venda. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários dos vídeos, que eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas. E para a aula de hoje é só, pessoal. Desejo aí uma ótima semana para vocês e até a próxima aula. Valeu!